Acho que tá. Sem nada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos fazer um estudinho, um outro estudo, né? Seguindo o livro Força Espiritual, do José Carlos de Lucas. Esse livro é muito bom, os temas, né? Cada capítulozinho é um tema muito importante, sabe? Para o nosso dia a dia, né? A gente estava até falando disso agora. Que o mais importante, o que a gente precisa mais é aprender a lidar com a nossa vida, o dia a dia, ali, minuto a minuto. Porque é ali que está a grande prova, né? É no acordar e é naquele dia que vai transcorrer que está a grande prova para a gente, né? A gente aprende, a gente exercita, é ali na vida, né? E hoje o tema do estudo é até muito pertinente, chama Quem é você? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente todo dia, todo minuto. Sabe, uma coisa de a gente não se conhece, a gente não tem ideia de si, principalmente da força que a gente tem. A gente se perde nas coisas, a gente tem medo de tudo. Mas por quê? Porque eu não sei da força que eu tenho, eu não sei daquilo que eu carrego comigo, que eu posso superar muita coisa. Então vamos ver o que ele fala. Dificilmente você será uma pessoa feliz sem que antes se conheça na palma da mão. Se ainda não sabe quem é, como você poderá saber para onde vai e o que quer de fato da vida? Às vezes a gente tem ideias, se a gente for ver, às vezes a gente é criado e a vida vai levando a gente para um caminho que chega um dia lá na frente a gente está insatisfeito, a gente está depressivo, a gente está, aquilo já não satisfaz. Às vezes é porque eu nunca parei para pensar mesmo o que eu queria de verdade, o que realmente eu gosto de fazer, o que faz bem a mim. Porque às vezes eu vou sendo levado meio que as coisas. Hoje em dia tem muito essa coisa, faz tal coisa porque dá dinheiro. E será que aquela tal coisa que dá dinheiro é o melhor para mim? É onde eu vou me realizar? E às vezes tem pessoas que seguem carreiras, por exemplo, que não dá, né? Dinheiro, não vão ficar ricas, mas estão felizes, estão produzindo, estão ajudando outras pessoas, né? Se não aprendeu a lidar consigo mesmo, como pretende lidar com o próximo? Isso é outra coisa. Tudo que eu quero para fora tem que vir de dentro primeiro. Então, as dificuldades às vezes que eu tenho com as pessoas fora é muito do que eu não consigo resolver aqui dentro de mim, que está mal resolvido comigo. E eu fico exigindo às vezes do outro alguma coisa que ele nem tem condição de me dar, porque eu tenho essa falta em mim, entende? E isso falta o quê? Falta eu olhar, falta eu perceber, né? Como é que está aqui. Se ainda não consegue identificar seus pontos fortes e fracos, como almejar a vitória sobre qualquer coisa? Muitas pessoas andam por caminhos equivocados exatamente por não se conhecerem. Não sabem as reais necessidades do seu espírito. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. É aquilo que eu falei. Às vezes você trilha um caminho. Eu, na minha profissão, eu sou psicóloga, eu já recebi muita gente, às vezes com cargos bons, né? Em empresas, em banco principalmente, e estão depressivos, estão ansiosos, estão tomando remédio, não aguentam mais aquela rotina, e muitos deles, no transcorrer, né, de um tratamento, percebem que não era aquilo que ele queria fazer. Ele não queria estar fazendo aquilo. E ele nem tem ideia do que ele queria às vezes, porque ele nunca parou, nunca deram, às vezes nem a família deu chance, né,
daquela criança ir percebendo aos poucos o que ela queria, o que ela gosta, que tendências ela tem, que aptidão ela tem, né? Às vezes a criança é meio que moldada para alguma coisa que os pais acham melhor, que às vezes não tem nada a ver com ela. Cada espírito é uma individualidade própria, portanto diferente dos demais. Nem melhor nem pior, simplesmente diferente. Isso é uma coisa, até falando em filhos, cada um é um. Entende? Cada pessoa é um ser diferente. Então a gente, quando tem filhos, também olhar isso. Às vezes a gente tem filhos muito diferentes um do outro. E a gente procurar respeitar essas diferenças. Não aquela história de, você viu seu irmão? Ele faz isso, para ele tá bom assim, para ele tá indo bem, e você? Isso você só faz essa criança se sentir cada vez pior, entende? Como se ela não tivesse a capacidade também que nem o irmão tem. É dar a oportunidade e você junto com essa criança e percebendo o que ele gosta, entende? Aonde ele se sai bem. Toda criança tem. Por quê? Porque toda criança é uma individualidade, é um espírito que reencarnou de novo. E ele veio, às vezes, com tendências, com aptidões, já de outras vidas até. E você precisa descobrir quem de fato é. Não tenha medo dessa viagem interior. Nenhum monstro o aguarda nas profundezas da alma. Uma coisa que a gente vê, as pessoas têm muito medo, elas resistem muito a falar delas, não é só falar, mas mergulhar de verdade em si. As pessoas têm muito medo disso, por conta de, às vezes vão encontrar, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos muito mais defeitos do que qualidades ainda. Então a gente fica resistindo em não enxergar o que não está bom em mim. Se eu fico olhando para fora, às vezes fico vendo o defeito de todo mundo fora, mas o meu eu não vejo, não quero ver. E isso só me faz mal, porque eu vou levando a vida e as coisas não vão dando certo, muitas vezes porque essas coisas que não estão bem aqui me atrapalham, me sabotam, né, como a gente fala hoje. Há um tesouro escondido no universo do seu mundo íntimo. É a centelha divina que habita em você, esperando ser descoberta, trabalhada e amada como toda criatura de Deus merece ser. Isso, se a gente cultivar isso, todo dia você para um pouquinho e pensa, olha para você, tenta se sentir e depois repete com você, eu vim dele, eu sou uma criação de Deus. Então tem coisas maravilhosas aqui para me desenvolver, mas por conta às vezes de coisas que não estão tão bem, até que eu às vezes trago de outras vidas, erros que eu cometi, culpas. Culpa é um prato cheio para atrapalhar a gente. Se eu tenho muita culpa, às vezes não tenho nem consciência delas, mas se eu parar e começar a perceber, o meu próprio processo interno, o meu espírito vai me mostrar aonde que tem alguma coisa. E aí eu consigo ser esse ser, não é? Que quando eu saí, quando Deus me criou, Ele criou com todas as possibilidades, todas. Só que a gente veio vivendo, né? Deu o livre-arbítrio, a gente veio vivendo e veio errando. Que ele até esperava que a gente ia errar mesmo, porque, né? A gente está experienciando a vida, experienciando a evolução. Então, se a gente não fizer esse mergulho e tiver a coragem de perceber o que não está bom, às vezes a luz, o bom está atrás. Se eu não tirar aquilo da frente, eu não vou conseguir perceber o que tem de bom aqui em mim. E tem muita coisa boa, todo mundo tem. Só o fato de eu ser criada por Deus, eu sou um ser especial, todos são.
Seja tão curioso por si mesmo quanto tem sido em relação à vida alheia. Isso é muito comum até, né? Porque é muito fácil eu olhar o que está acontecendo lá com o outro, criticar às vezes, dar conselho, né? E o meu mesmo eu não consigo ver. Passa batido. Ou então, às vezes, acontece uma coisa com o outro lá e me irrita muito aqui, com certeza, o que está acontecendo ali mexe aqui porque eu tenho também. Às vezes, o que eu estou criticando muito em alguém, às vezes eu tenho até pior, e eu não quero ver. De preferência, a cada dia, gaste mais tempo investigando a si mesmo e deixando de lado aquilo que somente diz respeito ao outro. Reserve espaços no seu dia para o autoconhecimento. Faça perguntas para si mesmo. Dialogue consigo. Responda para si mesmo. Quem você é? Do que você gosta? O que não aprecia? O que lhe faz bem? E o que lhe desagrada? Jamais, porém, faça esse mergulho interior para se condenar. Você jamais será amigo de si mesmo se não tiver humildade suficiente para aceitar-se como é. Essa é uma outra coisa. A maioria de nós, a gente às vezes não tem a mínima consciência disso, a gente não se aceita. Por quê? Porque eu tenho coisas em mim que eu preciso melhorar. Todo mundo tem. É o fato de eu ter e não aceitar, isso que dificulta tudo. Então, é ter a coragem de mergulhar em si, de olhar para si, de perceber o que é bom, o que não é, e não para ser um juiz severo consigo, não, é para olhar, para melhorar. Mas reconhecer, se eu não tiver a humildade de reconhecer, nossa, eu ainda sou, sei lá, ciumento, né? E enquanto eu não trabalhar isso, ou eu não, sabe, melhorar isso, ou entender por que eu sou uma pessoa ciumenta, eu não vou sair daquilo, eu vou ficar patinando em cima daquilo. E as coisas vão acontecer, porque aquilo que a gente veio melhorar, eu acho que isso é proposta que a gente faz antes de encarnar. Eu vou melhorar algumas coisas e a vida vai me trazendo situações, pessoas, circunstâncias, para mim trabalhar aquilo lá, que eu me propus a melhorar. Então, enquanto eu não olhar, não tiver a coragem de olhar, as coisas vão continuar vindo, e vem, e vem. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter percebido coisas que repetem na vida, que repete, e repete. Por que repete? A gente na escola, quando repete, é porque não aprendeu, né? Então, na vida também, aquilo que fica repetindo demais, é ali, principalmente, que eu tenho que parar e olhar. Por que veio de novo? Por que eu estou de novo nessa situação? Autoconhecimento deve ser algo prazeroso, não um jogo de tortura. Isso não quer dizer que você deixará de ver aspectos sombrios da sua personalidade. No entanto, jamais estará de pedras na mão para se agredir. Só o amor é capaz de iluminar a sombra interior e transformar nossos pontos escuros em pontos de luz. É só olhando, não é? Não tem jeito. Tem uma linha da psicologia que a gente fala que nós temos a sombra, né? Ali junguiana. E o que é a sombra? A sombra é esse lugar onde tem as coisas difíceis, né? Que tem as nossas dificuldades e que a gente não gosta de olhar para lá. E elas vão me cutucando e elas vão me atrapalhando enquanto eu não faço esse mergulho. Qualquer tentativa de reforma íntima que leve o indivíduo a cair em culpa e aniquilar a autoestima não passa de um processo perverso, pois só o amor é capaz de gerar transformações verdadeiras em nosso modo de agir. O mal produz medo, insegurança, revolta,
enfim, gera mal-estar. Então, tudo aquilo que nos faz mal, que em mim provoca alguma coisa que não me faz bem, a gente consegue identificar fácil quando uma coisa me faz bem, me dá alegria, eu fico satisfeito. Faz isso também com aquilo que não faz bem. Porque quando uma coisa não faz bem, a gente simplesmente quer jogar para debaixo do tapete. A gente joga para o lado e vai em frente, não quer olhar para aquilo. Tomara que nunca mais isso aconteça comigo, só que acontece. Então é ter que parar, mas não como um torturador, como fala, né? É parar, olhar e perguntar para você por que isso me incomoda tanto. Porque tal situação gera em mim sentimentos tão ruins. É esse tempinho que a gente precisa arrumar. E se for todo dia um pouquinho, vai ser ótimo. Tenho certeza que todo mundo consegue. Diante de algum fato significativo, reflita sobre os motivos pelas quais você agiu dessa ou daquela forma. Frequentemente nos comportamos sob um impulso de melindres, raivas, medos, culpas, mágoas, cujos sentimentos estão arquivados nas camadas mais profundas do nosso ser. Geralmente as nossas reações, as primeiras reações, elas vêm sem pensamento, sem reflexão. Quantas vezes a gente fala, não é, para si, nossa, depois que eu fiz, eu me arrependi do que fiz. Depois que eu fiz, que eu vi que eu tinha feito coisa, que eu tinha feito besteira. Porque às vezes o que me move naquele primeiro momento são essas coisinhas difíceis que estão lá na sombra. E que numa hora que a gente está com raiva, que a gente está ou medo, é esse sentimento que vem primeiro. E eu não penso e faço. Quando isso acontecer, não precisa se flagelar. Vai para um cantinho, pensa, tira um tempinho, vai olhar, olha, tá vendo? Isso, eu fiz por isso, o que será que me levou a reagir dessa forma? Vai se perguntando. Eu tenho certeza que quando a gente fica quietinho num canto, fazendo isso com muita fé, as respostas começam a vir. De nós mesmos. Às vezes o nosso mentor aqui do lado ajuda, porque ele está aí muito para ajudar mesmo, né? Mas de nós também tem todo um processo em nós que pode nos mostrar, né? O que é que mais em mim está me atrapalhando. Sem que se conheça a fundo, você não se libertará desses espinhos da alma e jamais terá domínio sobre si mesmo, permanecendo refém da própria sombra. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não tiver essa disponibilidade, essa coragem de ter a consciência sempre de que o que é meu está comigo, não é o outro que é culpado, não é o sistema, não é, entende? Aqui em mim, tem alguma coisa em mim que eu preciso enxergar. Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar sempre perdido, eu vou estar sempre não dando oportunidade para essa luz que nós todos temos, venha à tona e apareça e me ajude. Não é? Às vezes numa situação de muita dificuldade, quando a gente consegue viver aquilo com um pouquinho mais de esperança, de consciência, sabe, se tranquilizar um pouco e tentar enxergar melhor aquilo que eu posso fazer, a gente descobre forças em si que nem sabia que tinha. Quantas vezes a gente passa por muita coisa e olha para trás e fala, nossa, eu não sei como é que eu passei por aquilo. Então nessas horas, se a gente se der oportunidade, a força vem. Se a gente não se desesperar, a força vem. Porque está em todos nós isso. Afirmou Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade também está no âmago de nosso ser,
pois as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Consultar a consciência é ouvir a voz de Deus falando dentro de nós. Essa verdade que Jesus falava é a nossa verdade também que ele falava. A verdade te libertará. A gente sabe das leis, quanto mais a gente conhecer das leis de Deus e de tudo que a gente tem para alcançar, é um caminho muito forte. Mas enquanto eu não enxergar também, para tentar enxergar a minha verdade, o porquê às vezes eu não consigo chegar onde eu quero, o porquê que eu estou sempre insatisfeito, porquê que eu estou sempre triste, porquê que às vezes eu chego à depressão, eu estou sempre ansioso porque nada está bom, porque nada dá tempo, eu não consigo nada, eu sou um fracasso. É olhar para isso, entendeu? É olhar para aquilo como falou aqui. As leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Então, dependendo do que, às vezes, até em outras vidas, eu infringi numa lei de Deus, eu trago comigo as marcas disso. E as marcas disso já está estabelecido dentro de mim alguma coisa assim, olha, eu pequei ou eu cometi alguma coisa, eu me sinto mal ainda por aquilo, só que muitas vezes isso é tudo inconsciente. A única coisa que fica visível aqui é as coisas acontecendo e não dando certo, e eu me sentindo mal. Então vamos tentar todo dia um pouquinho, ou na hora que acorda, ou na hora de deitar, antes de fazer uma prece, ou faz a prece e depois para um pouco, pede ajuda para o mentor e fala, eu quero me conhecer um pouco mais, eu quero entender como é que eu funciono, entender quem eu sou, como diz o capítulo, tá bom? E acredite, a gente pode, tá? Boa noite, gente. Fiquem em paz. Agora sou eu. Agora é você. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, esta casa bendita, que nos acolhe em todos os instantes. Antes de nós começarmos, eu vou pedir, por gentileza, que desliguem os celulares. As ondas do aparelho interferem nos trabalhos da casa, principalmente onde a gente está aí lidando com a parte de espiritualidade. E mesmo quando terminar a palestra, quando nós estivermos no intervalo ali de tomar o devido passe, não ligar os celulares, por favor, porque a sala de passe está em andamento, tá bom? E tinha mais um recado que eu precisava falar, assim, bem rápido. Eu costumo falar do Evangelho no Lar, tá certo? Que é um hábito que nós devemos praticar toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Esse seria um dos pontos mais importantes que a gente tenta passar para vocês, que a espiritualidade nos ensinou e nos dá essa ferramenta para que nós possamos manter o nosso equilíbrio. Aqui, em casa, no trabalho, em todos os lugares, tá bom? Então, eu queria, antes de mais nada, dar uma boa noite. Estamos na casa Recomeço, aqui no Jordanópolis, e nós vamos dar início, então, à nossa palestra, mas antes, vamos para as nossas vibrações e a nossa oração. Então, fechando os nossos olhos, nos recolhendo diante de Jesus, em um coloque amoroso de agradecimento pela oportunidade bendita que nos está sendo dada nesse instante, aproveitando que a espiritualidade maior, os nossos irmãos de luz, se aproximam de cada um de nós nesse instante para colher as nossas súplicas, colher os nossos sentimentos, aqueles dos quais precisamos, daqueles que nós estamos aqui em busca para nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e nos fortalecermos. Que este colóquio que possamos fazer com esses irmãos possam
de todas as formas, levar até o nosso Pai e Mestre. Então, que eu possa pedir pela tranquilidade na minha residência, pela paz no meu trabalho, por eu conseguir um lugar melhor para eu me colocar, para ganhar o meu sustento, pela minha saúde, pelo meu equilíbrio e pelo meu fortalecimento. São momentos que a gente pode estar em silêncio, conversando com a espiritualidade. E aproveitando esse instante, podemos levar, através desta corrente bendita, levar até aqueles que não puderam estar presentes esta noite, aos nossos irmãos, parentes, amigos, enfim, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que eles possam, da mesma forma, obter esta corrente, esta luz divina que aqui estamos criando. Vamos também levar esta corrente para os hospitais, para as creches, os asilos, os andarilhos nas ruas, para aqueles que estão ali nos cárceres, enfim, que a nossa prece, que a nossa fé, que nossa corrente possa chegar em todos os cantos deste planeta. Iniciando pelas nossas residências, nossas casas, aos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e muito mais hoje pelo nosso planeta, que Ele que nos acolheu, que nos dá todo o processo da evolução, que possamos vibrar para que a paz se faça presente, para que haja a compreensão, para que haja o amor entre cada um deste planeta. E assim, com muito carinho, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E vamos à palestra. Esta palestra não foi combinada com a Malu, viu, gente? Eu escolhi ela aleatória, a gente está buscando algo que seja, assim, que nos fortaleça, que nos dê aí bastante energia para que nós possamos enfrentar, né, os nossos problemas. E eu escolhi um tema super gostoso: como superar os problemas. Não entendam como solucionar os problemas. A solução dos problemas depende de cada um de nós, depende de várias situações. Mas aqui a proposta deste capítulo é como superar os nossos problemas. E esse mesmo tema está no livro Socorro e Solução, tá? É um livro também que a gente indica para aquele de cabeceira, onde a gente às vezes está ali meio chateado, está meio, né, buscando algo diferente nas nossas vidas, principalmente hoje, né? A gente está buscando um lugar que seja agradável, gostoso. Eu estava aqui lembrando do que aconteceu hoje à tarde aqui na casa. Nós estávamos fazendo aqui um trabalho e nós avistamos num telhado ali do vizinho, né? Porque às vezes a gente, antes disso, quando está num momento difícil da vida, a gente fala: pô, eu queria ser um passarinho, né? Puxa, que gostoso poder voar, que delícia, não ter nenhum problema, eu poder resolver as minhas, né? Que gostoso que é ver, né? Já pensou a gente voando, vendo tudo lá de cima? Aí eu vejo dois, agora esqueci, não são águias, são, como é que chama? O gavião, desculpa. 2 gaviões comendo 2 passarinhos. Eu falei: puxa vida, eu queria ser os passarinhos, estão me comendo lá em cima. Mas essa é a lei da natureza, da vida.
Né? Então, às vezes, a gente se coloca no lugar de algo que possa nos trazer, puxa, eu vou voar. Né? Aí vem um e ó. Aí eu vejo alguém lá do outro lado do mundo, na praia, gostoso, e eu aqui ralando, né? Com um monte de coisa para resolver. E, poxa, por que aquele cara que está lá é feliz e eu estou aqui não? O que ele tem de melhor ou não? Eu tenho que estar em São Paulo, nem no interior de São Paulo, eu estou na capital, onde tudo acontece, trânsito, assalto, tudo. E aí, será que a minha transferência, né, eu estava, né, vamos lá, me transportar para um lugar bem bonito, a Austrália, e eu tive a oportunidade até de conhecer, é linda, né? Mas será que lá eles lidam com problemas? Será que lá é outra situação, é outro planeta? Não, né? Tudo igual. Nós estamos todos no mesmo barco, onde quer que seja, né? Pode até ser que lá eles não tenham as questões mais assim, pontuais que nós temos, mas é porque nós somos mais o quê? Fortes do que eles. Nós suportamos muito mais dificuldades que aqueles que estão ali bem longe, vivendo bem, alegre, né? Mas depois a gente vai perceber, igual nós percebemos com o passarinho lá. Ele estava no bem bom, achando que estava maravilhosamente bem, estava sendo comido ali por um outro depredador. E lá pode acontecer a mesma coisa. Então, não adianta a gente querer fugir dos nossos problemas. Não adianta a gente buscar, às vezes, se esconder das nossas dificuldades. O que nós temos que fazer? É enfrentar. Eu tenho que enfrentar e acabou. Mas tá aí, e como que eu enfrento? Como que eu vou superar as minhas dificuldades? E até que eu li isso aqui, falei, poxa vida, é legal. É algo que ele vai nos mostrar aqui uma solução, não é solução, um direcionamento que Francisco de Assis passou para nós. E algo super interessante. Tem mágica nisso? Não. Tem segredo? Não. Tem o quê? É simples, gente. É algo que nós vamos conseguir isso no nosso dia a dia. E sem precisar voar, sem precisar ir para um outro continente, sem precisar se esconder. Porque hoje muitos de nós, muitas vezes, buscam até assim, por questões mais complicadas, a gente se refugia, a gente entra em desespero. Nós estamos vivendo momentos onde a gente cai, e quando a gente desperta, cai num momento de aflição, a gente fala, e aí parece que aí a coisa piora mais, e é o que acontece. Se eu estou perdendo o meu equilíbrio, que já com equilíbrio eu tenho que ter superação para enfrentar tudo, vocês imaginem quando eu perder este equilíbrio, o que acontece? Tudo desaba. Aí não tem espírito, não tem casa espírita, não tem ninguém que vai conseguir tirar você lá de baixo. Às vezes você precisa até entrar nos medicamentos que muitos, infelizmente, hoje estão, né, na dependência de medicamentos para se tranquilizar, para poder dormir. Que é um caminho, gente, é lógico, cientificamente nos ajuda, mas será necessário? Será que eu posso superar isso? Pode, todos nós podemos. Nós temos condições, porque nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos ficar dependendo de medicamentos. Óbvio, se eu decair, estou lá embaixo e preciso de ajuda, tudo bem. Eu vou ter que apelar para alguma coisa. Mas tem outras ferramentas que talvez me sirvam. Querem ver? Diz aqui, não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. Olha que legal, falado por Francisco de Assis. Não há problema que não possa ser superado com oração.
Vamos ver o que ele quis dizer com isso? Temos às mãos esta receita espiritual provinda de uma das almas mais iluminadas que pisaram o chão da terra, São Francisco. São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não há problema que não possa ser superado. Não há problema que não possa ser superado. Tal afirmação nos enche de ânimo e esperança. Ele está nos dizendo que há uma saída, que há um caminho pelo qual nós possamos e devemos caminhar, e temos que caminhar, que vai nos dar a esperança, a alegria. Então essa afirmação nos enche. A gente se sente, acho que nós estamos precisando essas informações, nós estamos precisando de mais coisas que nos alavanquem, que nós possamos sair desta situação que nós estamos. E nós podemos, gente. Então, se Francisco de Assis está dizendo que há uma condição, é possível, não é gostoso a gente já se sentir, nesse instante, já se sentir um pouco mais aliviado? Porra, Chico de Assis, Francisco de Assis, foi um ser maravilhoso, sofreu muito, deu exemplos maravilhosos e superou tudo. E ele está nos dizendo, tal afirmação nos enche de ânimo e esperança. Por quê? Não raro nos vemos sem qualquer perspectiva positiva diante das dificuldades que nos envolvem e cremos que nada mais nos resta fazer senão esperar pelo pior. Se eu não acreditar, se eu não remover, se eu não virar a terra, se eu não superar, eu estou lá na ladeira abaixo. Se eu não me sentir feliz que eu sou filho de Deus, se eu não me sentir fortalecido, que eu tenho algo que possa me ajudar, que possa me alavancar, eu vou acabar decaindo, como ele diz aqui, olha. Não raro nos vemos sem qualquer perspectiva positiva. Se eu não enxergar nada positivo diante das minhas dificuldades, o que me resta? Se eu não ver uma luz ali no fim do túnel, o que me resta? Eu fugir? Eu dormir? Fugir Não! Eu tenho que encarar, gente, eu tenho que enfrentar. E é o que a gente faz aqui nesta casa, através das palestras, através dos trabalhos que fazemos com o irmão José, com o Dr. Max, que nos cuida. Eles estão aí para nos ajudar e nos fortalecer. Existe uma equipe aqui, um pessoal que está aqui, né, com o maior carinho, sorrindo, recebendo todos nós, recebendo todos, sem querer nada em troca, simplesmente querendo fazer algo para alguém. E quando a gente se posiciona, se coloca, inclusive nesta situação, me sinto bem, porque eu fiz algo de bom, eu vi alguém, eu estou vendo alguém que está precisando e eu estou me propondo a ajudar. É uma luz, não é, no fim do caminho, não é, gente? Então não é motivo para eu me desesperar, entrar em depressão, tomar medicamentos, desistir do emprego, desistir de eu seguir em frente na minha tarefa, colocar empecilhos que não vão me ajudar em nada. Não adianta. Porque se eu mesmo achar que quando muitos entram até no suicídio, porque não conseguem, não têm a esperança, não vê uma luz, entram no suicídio, achando que morrendo vai solucionar, vai resolver alguma coisa. E aí ele vai se deparar com situação 5, 20 vezes pior do que ele estava aqui. Eu não vou entrar neste tema agora do suicídio, mas é uma das questões
é um refúgio de muitas pessoas, e gente, hoje, jovens, crianças, adolescentes de 13, 12 anos, 15 anos, gente, pensando em suicidar. Que isso? Não começou, não começou nem a viver. Que raio que está acontecendo? Família, a união dos pais, dos irmãos, ajuda. As escolas, o que estão fazendo? Será que não é falta de diálogo, de conversa? Falta, sabe o quê? Sabe, eu vou dizer, eu vou puxar, falta religião, falta fé. Esperança. Está faltando tudo isso para nós. E nós não estamos nos apercebendo. Nós não estamos dando conta do buraco que, se a gente não parar, se a gente não, né, parar com essa ladeira, a gente vai parar lá atrás, lá tomando remédio, travado dentro numa cama, não querendo sequer colocar o rosto na rua, com medo. Quantas pessoas eu já conheço que estão nessa situação? Por medo de ir ao portão. Né? De ir ao portão, de abrir a porta, porque vê, ali tem alguém que vai te fazer algo de ruim. Então falta o quê? Fé, esperança, falta religião, falta estudo. Falta alguém começar a pegar, acolher, né, quem está ali no dia a dia. E fazer, nós mesmos podemos fazer isso. Dar exemplos. Dentro da nossa própria casa. Com os nossos filhos, com os nossos netos, com os sobrinhos, não importa. Nós podemos fazer isso. Mostrar com o que ele vai falar. Uma simples oração, gente. Uma simples oração já faz uma diferença. São Francisco, porém, nos ensina a esperar pelo melhor, isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Tudo pode ser superado. Nós somos fortes. Se nós estamos na capital de São Paulo e não lá no paraíso, que é a praia, que é o lago, que é aonde quer que seja, é porque nós precisamos estar aqui. Nós estamos aqui, aonde estamos, porque a gente precisa. Cada um está na sua posição, está onde precisa para crescer, educar, cuidar, aprender. E nós não precisamos fugir. Temos que ter os nossos momentos de alegria. Vamos até a praia, de férias. Vamos visitar alguém. Mas nós temos que nos dar valor. Nós somos cidadãos paulistas, com grandes responsabilidades. Somos ou não somos, gente? Qual é o estado que mais produz no Brasil? Somos nós. Mas isso é por um acaso? Não. Porque nós temos condições de enfrentar tudo isso, todos os desafios que estão aí fora, sem ter medo, com fé. Mas não se trata de uma espera passiva, ou seja, de uma espera que não exija de nós um esforço de autossuperação. O socorro de Deus vem quando o homem começa a socorrer a si mesmo. O socorro não vem com os nossos braços cruzados. O socorro não vem bater na nossa porta. Você está precisando de ajuda? Eu vim te socorrer. Para com isso, gente. Nós temos que ir atrás. Nós temos que buscar. É isso que nós temos que fazer. E não ficar esperando que um bom emprego caia do céu. Alguém já teve esse emprego que caiu do céu? Eu pelo menos desde que eu me conheço como gente, estou sempre batalhando, correndo, fazendo. E se hoje eu tenho um fusquinha, talvez porque eu mereça, estou aqui brincando, falando.
A gente tem o mínimo possível para conseguir ter alguma coisa, mas foi para o meu trabalho, mas foi pelo meu esforço de ficar à noite estudando. Quantos que não ficam aí a madrugada toda estudando para conseguir algo na vida? Ele não está desistindo. Os jovens hoje ficam um mês dentro de uma empresa, já não quer mais saber de ficar, gente. Tenho vários amigos empresários. Os funcionários não querem, ficam um mês e desistem. Não, eu quero procurar outra coisa, eu quero ser diretor, eu quero trabalhar eu quero trabalhar com TI, eu quero fazer joguinho. E não querem se comprometer, não há comprometimento. Não está vendo mais. Será que eles são os culpados? Será que também nós não somos culpados disso tudo? Nós não temos o nosso, de não ter ensinado, não ter dado exemplo? Será que nós, de uma certa forma, de tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, quisermos dar para os nossos filhos o melhor? Meu filho não vai passar necessidade, não vai ter, ele vai ter tudo que tem que ter. Será que nós não erramos em algum lugar nesta vida? Será que nós não demos muita facilidade, e eles não sabem lidar com os problemas? Não sabem. Quantos de nós hoje está acolhendo filhos que desistiram do casamento, que desistiram, não tem aonde sequer uma casa para ficar, correm para onde? Para a casa dos pais. Tudo bem, nós temos que dar, né? Temos que dar, ajudar com certeza, mas por que está vendo isso? Fala-se que não tem emprego, não tem emprego sobrando, gente, não tem gente para trabalhar. As pessoas estão querendo receber tudo de mãos, sabe? Assim, ó, que caia do céu, que está dizendo aqui. Deus não vai chegar para você e falar, olha, tem um emprego bom ali para você trabalhar, 1 hora por dia e vai ganhar 30 mil reais por mês. É o meu desejo. Não importa. Então, a gente, e nós percebemos que isso está assim, ó, ele está evoluindo. Então, nós temos que parar com isso. As pessoas estão com medo, não estão encarando as coisas de frente, estão fugindo dos problemas. A solução não é fugir, é encarar, é superar as dificuldades. Meu Deus do céu, eu nem comecei o negócio aqui. Vamos lá. O socorro de Deus vem quando o homem começa a socorrer a si mesmo. E de que maneira nós podemos fazer isso? São Francisco estabelece 3 condições. São Francisco: oração, obediência, espírito de alegria. Nossa, isso, né? Vamos ver o que eles estão dizendo aqui. Sobre a oração, Allan Kardec escreveu coisas muito importantes. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Quando nós estamos orando, nós estamos nos ligando com a espiritualidade de luz. Quando a minha oração ela é pertinente, ela é direcionada ao Pai, eu estou colocando do meu lado espíritos de luz e não espíritos que não querem aquele momento. Então, a minha ligação é importante nesse instante. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou, e assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Gente, a oração é uma das ferramentas mais importantes para nós nos ligarmos com Deus. Quando nós aqui, num momento, segundos, nós fechamos os olhos, relaxamos o corpo físico, elevamos a mente até Jesus, e ali a gente faz o quê? Se liga com a espiritualidade e com alguém que esteja além de todos
né, alguém que seja muito maior do que nós, nosso Pai maior. E nós estamos, quando nós vibramos oração, quando a gente vibra esse tipo de situação, nós estamos nos ligando com espíritos de luz. Fato. Quando eu estou doente, quando eu estou bravo, quando eu estou em desespero, quando eu não oro, quando eu não estou legal, eu estou atraindo o que do meu lado? Negatividade, as coisas ruins. Espíritos que querem que eu me enterre mais ainda, que eu me afunde mais ainda, porque é a situação que eles se encontram. Se eu estou nessa situação, eu também vou fazer o mesmo com ele. Então a nossa luz, o nosso despertar, o nosso evangelho no lar, a nossa vinda aqui, escutar o que a gente está ouvindo hoje, nos faz fazer que dos nossos lados tenha alguém que realmente vai fazer algo de bom por nós e nos inspirar, mostrar-nos caminhos que nós devemos seguir. Isso não é formidável? Diz ele aqui. É ou não é? É saúde. A gente ganha forças. Vocês já tiveram assim momentos que você fala, puxa vida, eu vou conseguir isso, eu vou buscar as minhas necessidades. Nós não temos momento, nós temos que buscar isso. Isso é formidável. Isso é impressionante, porque nós temos com quem pedir ajuda. Nós não precisamos pedir ajuda para aquele que quer nos complicar. Nós podemos pedir ajuda para quem nos quer ajudar. E só depende de nós, da minha sintonia. Quando eu estou, como falei, lá cabisbaixo, eu estou me sintonizando com o negativismo. A respeito da obediência que ele coloca, oração e obediência. Eu vou ler, gente, passou meu horário. Estamos certos de que São Francisco está se referindo ao acato às leis divinas estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. É de fundamental importância conhecer as leis espirituais. Nós precisamos conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino, pois, a partir disso, nós vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. Então eu me afasto das coisas ruins e olho para as coisas boas. Eu sigo o meu caminho e nada vai me derrubar, nada vai interferir nos meus objetivos. Objetivos de luz, objetivos claros, de esperança, de fé. São essas leis que indicam o que devemos fazer ou não fazer. E somos infelizes quando nos afastamos delas. Quando mais precisamos, a gente não ora. Quanto mais preciso, eu não faço o evangelho no lar. Quando mais eu preciso, não vou no centro espírita, não vou na igreja. Por quê? Eu estou me ligando com quem? Com aqueles que não querem nada disso. Você acha que um espírito que não seja de luz vai querer entrar aqui nesta casa? Não. Ele vai, putz, olha, vou passar longe de lá. Eu quero ir lá para o boteco. Eu quero ir lá para a guerra. Eu quero ir lá para onde eu me sentir melhor, que é o que eu quero. Quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas, indenizações e até a privação da própria liberdade. Não é verdade? Eu transgrido as leis, mesmo que sejam as leis terrenas, eu posso ir até preso. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos o embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica, pelas vias do amor e da caridade. Então, estão nos mostrando ser obediente. A essa obediência é seguir o bem, fazer a caridade. É duro essa obediência? Não é, gente. Somos nós que complicamos, que
que potencializamos muitas vezes o mal. Nós temos capacidade de nos focar nas coisas boas. Lei da atração. Já ouviram falar da lei da atração? É isso, gente. Quem descobriu isso, está ali, ó, está lá em cima no topo, lá usufruindo. Usou para bens materiais, mas a gente pode usar para tudo. Como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Não precisamos ler todos os textos sagrados. Nós só precisamos do quê? Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil. Pois toda a lei é cumprida em uma palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obediência. A partir do momento que eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou querer o mal para você? Se eu me colocar no seu lugar? Não. Se eu amar alguém como a mim mesmo, jamais eu vou querer fazer mal para mim mesmo. Fato. Então eu vou te tratar bem. Eu te tratando bem, eu estou fazendo a mesma comigo. E o feedback é melhor ainda, porque eu trato bem ele, ele trata bem a mim. Recíproco. É a única coisa que ele coloca, a obediência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oração e respeitar melhor, um pouquinho mais, gente, o seu próximo. Vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento. Ame a si mesmo, ame ao seu próximo, ame Deus, ame a si mesmo. Muitos de nós esquecem de amar a si próprio. Aquela amargura, aquele temor, a gente fica totalmente desconhecido. Quem sou eu? Né? Sou eu essa pessoa? Se observe no espelho. Olha no espelho, eu te amo? Não, putz, você é se encara lá. Tem que falar com o espelho. Se olhar. Tem que falar com o espelho. Veja quem que está lá na frente. O meu caminho, ou seja, já estou com o meu horário, já está quebrando aqui. Só vou terminar. Ih, meu Deus do céu, não vai dar. Refletindo sobre a proposta da obediência formulada por São Francisco, chegamos à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes ao amor, e essa postura nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. Eu vou ler, me desculpem, tá, gente? Porque a gente tem horário. Na maioria das vezes, somos obedientes ao egoísmo. Somos obedientes ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta e à indiferença. O que explica a existência de tantos problemas em nossas vidas. Nós potencializamos tudo isso. Porque não, a partir de agora, obedecermos ao amor. Muitos milagres surgirão em nossas vidas a partir de então. E finalmente, São Francisco fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. A miúde, em meio a crises e aflições, perdemos a alegria de viver. E com isso, a tensão e a preocupação tomam vulto e nos dominam, batendo nossas forças. A fonte da alegria, porém, está na certeza de que somos amados por Deus e de que não estamos sendo punidos somente pelo fato de estarmos atravessando um mar de turbulências. O momento difícil é uma prova através da qual estamos sendo convidados a reavaliar o rumo perigoso que o barco de nossas vidas tomou para o ajuste da rota. Estamos aqui, resumindo, estamos em São Paulo. É o nosso barco. Cada um tem o seu barco aqui, né? Esse é o nosso. E vamos encarar. Se eu tiver oportunidade para um lugar melhor, vou. Mas os meus problemas talvez vão continuar lá. Mas eu estou me ajustando. Mas não perca a fé, não perca o amor, não perca a esperança, aonde quer que nós estejamos. E com alegria, a confiança aumenta, a tensão diminui e a turbulência passa mais rápido. Não espere que lhe aconteça algo de bom para que a alegria reapareça. Não espere cair do céu para a gente se
a gente despertar. Alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo. Estamos vivos. De ser filho de Deus, amoroso, e de ter em suas mãos o controle do seu destino. É a partir desta alegria que as coisas boas começam a acontecer. Alegria, estou vivo, estou desperto, estou andando, caminhando, sou feliz, que alegria! Além do mais, o fato de sabermos que o mal é passageiro e que o bem é eterno. Olha que coisa fantástica! O mal é passageiro e o bem é eterno. Já são bons motivos para recuperarmos a alegria. Vocês não acham? Diz ele aqui. Por isso, eu fico com Vinícius de Moraes, com um trechinho. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Obrigado, gente, pelo me ouvirem. Desculpa eu ter passado do horário. Mas é que é tanta coisa boa que a gente tem aqui, tanta coisa que eu acho que foi útil para que a gente possa, né? Eu tenho certeza que todos nós vamos repensar um pouquinho antes de nós irmos para a nossa casa sobre o que nós aprendemos hoje. É importante. E nós vamos, com certeza, fazer o quê? Como superar os nossos problemas. Eles vão estar lá. Todos temos eles. Mas se nós soubermos encará-los, eles vão se tornar pequenininhos. Resolver um de cada vez. Um de cada um. Da melhor forma, de cada um. E assim, meus amigos, vamos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, aos mentores desta casa, por esta lição que aqui pudemos obter, e que sejamos, né, a cada dia, a cada minuto, melhores, resistentes, que possamos alcançar os nossos objetivos, com muita fé, com muita alegria e com muita oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Eu me despeço de vocês, desejando a todos um bom final de semana, que vocês possam retornar para as vossas casas com bastante energia boa, com bastante força, alegria, para enfrentar o que for que tiver que ter pela frente. Não desistam, encarem, enfrentem, lutem, para nós não cairmos. Um beijo no coração de todos vocês. Tá bom? Nós vamos aos passes, eu peço que vocês se mantenham em silêncio. Por gentileza, não liguem os celulares, mantenham-se em oração, para que esta tarefa se realize com bastante carinho e respeito para todos nós. Uma boa noite. Boa noite.